Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à nossa discussão, né, sobre a questão dos modos de produção. A gente veio refletir sobre os diversos modos de produção no período anterior, na aula anterior, e a gente discutiu sobre as formas de estratificação social, transitando, né, entre uma discussão permanente entre história, sociologia e economia, né? Hoje a gente vai estar dedicando um pouco mais a nossa atenção à análise, à reflexão do processo de formação do capitalismo como modo de produção, que é o modo vigente, né? Na nossa sociedade. O barulho pode estar um pouquinho aqui atrapalhando, mas estão fazendo obra aqui no prédio do lado. Eu estou na casa da minha namorada hoje, então o local de gravação está sendo diferente. Eu também estou um pouquinho febril, porque eu tomei vacina ontem, então acho que a reação da vacina é causar, né, um pouquinho de febre, o que me atrasou um pouco, porque na parte da manhã eu estava bem febril. Espero que não seja a corona, né? Mas vamos lá. Então a gente vai discutir o processo de formação do capitalismo e a sua gênese, né? Como modo de produção que produziu uma série de fenômenos do ponto de vista da organização social e, por sua vez, até mesmo política, né? Na maneira que organiza o Estado, as relações de poder. Então, o capitalismo, como todo modo de produção, ele é produto de um processo histórico mais longo, né? Se desenvolve, podemos dizer, até de forma mais lenta, né? O capitalismo ele seria uma lógica, né, de organização e das relações de produção baseado inicialmente na formação de novos grupos que foram surgindo como produto das transformações na própria sociedade feudal. Se a gente for lembrar, a sociedade feudal era uma sociedade estamental, fortemente hierarquizada, na qual as pessoas detinham poucas possibilidades de mobilidade social, naquilo que a gente conversou na aula anterior. Né? Então, uma pessoa se tivesse nascido serva, ela seria serva; se ela tivesse nascido nobre, ela seria nobre. E a sociedade era dividida rigidamente entre o campesinato e aqueles que estavam ou na igreja ou constituíam a nobreza, né? O campesinato era o responsável pela produção agrária, produção na terra, sobretudo na terra, né? Então, esses grupos que originam o capitalismo, que contribuem para o processo de formação do capitalismo, eles já começam a se desenvolver a partir do renascimento comercial e de algumas mudanças que a gente tem na estrutura agrária durante o período feudal, né? Então, esses grupos eram os comerciantes, os artesãos e os camponeses livres, né? Esses últimos, inclusive, são como consequência de terras pouco produtivas, né? Em que a concessão de terras pouco produtivas, lembrando que grande parte da Europa nesse período, não vou lembrar a proporção com exatidão, mas a maior parte dos países hoje que corresponde à Europa, as áreas plantáveis, as áreas, vamos dizer, férteis, eram quantidades muito pequenas, assim. Dá um exemplo grosseiro, mas assim, um terço da França só te detinham terras é, 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 como eu poderia dizer, terras propícias ao plantio e que permitissem índices razoáveis de produção. A Alemanha, a Inglaterra e assim sucessivamente. Então, esses grupos eles se formam num processo, vamos dizer assim, de libertação das relações de servidão, né? Os artesãos e os camponeses vão se desvinculando da submissão e da autoridade do senhor feudal, e os comerciantes eles vão surgindo do entroncamento, né, de rotas comerciais, sobretudo do Oriente, que foram organizando suas feiras, seus comércios nas regiões, nas pequenas cidades durante o período medieval. Essas cidades foram crescendo, aumentando a quantidade de pessoas envolvidas ou em torno desse processo comercial ou da comercialização desses produtos. Posteriormente, esses produtos passaram a ser conhecidos como especiarias, né, e eles adquiriram um grande valor na Europa, e as pessoas vinculadas a esses comércios, a essas rotas comerciais, passaram a residir nos burgos, ou seja, nas pequenas cidades que depois foram sendo fortificadas, se desenvolvendo e formando uma classe especificamente direcionada para essas trocas comerciais, para a comercialização desses produtos, que eram conhecidos como burgueses. Burgueses eram as pequenas cidades, por isso burgueses, a classe que estava vinculada a essas trocas comerciais, que inclusive eram condenados e discriminados pela toda a mentalidade religiosa da época, porque eram as pessoas que cometiam o pecado da usura, né?
que era o lucro, né? Objetivavam obter lucro através das suas trocas comerciais. Então, todos esses grupos, tanto os artesãos como os camponeses livres das terras pouco produtivas, como os comerciantes, eles estavam à margem das relações feudais de servidão. E isso permitiu com que eles desenvolvessem ou expressassem as possibilidades de práticas e trocas comerciais vinculadas a um outro tipo de ordem econômica, que é a ordem capitalista. Então, o capitalismo ele surge como consequência de novas práticas, de novas formas de interação econômica promovido por esses grupos não submetidos às relações feudais de servidão. Então, um outro fator também que foi contribuindo, então, até um pouco antes, esses grupos cada vez mais foram produzindo uma perspectiva em relação ao processo de organização da própria economia distinta do modelo feudal e com isso produzindo por sua vez alguns conflitos que eles vão se estabelecendo ao longo do processo histórico, né? A formação dos estados modernos ao final do século XV e século XVI foi muito importante para o desenvolvimento do capitalismo e para a potencialização desses grupos sociais relacionados com práticas econômicas capitalistas. Lembrando que o Estado moderno é o Estado que se sobrepõe à formação das monarquias absolutistas. Para o rei, para o processo de concentração de poder do rei, era importante um bom funcionamento das trocas comerciais ou das práticas comerciais, porque isso se desdobrava em tributos. E os tributos é a maneira que as monarquias utilizavam para financiar as suas ações e o seu próprio fortalecimento, a sua própria autoridade política e militar. Então, é nesse processo que se dá uma certa convergência de interesses entre a burguesia ou a burguesia em formação, entre aquela classe e aquele grupo que estava envolvido em torno das trocas comerciais, das práticas de comércio, com o desejo de autoridade política do rei. Então, as monarquias absolutistas, elas cumprem um papel de apoio recíproco entre o desejo de poder do rei e os interesses econômicos dessa burguesia em formação. Fora que, do ponto de vista territorial, tem um ganho importante. A fragmentação política que caracterizava a sociedade feudal, na qual a gente tinha uma grande diversidade de territórios circunscritos numa pequena região, ou seja, diversos senhores feudais, essa fragmentação política e territorial ela foi reduzida e unificada na autoridade do rei. Com isso, um comerciante que pagava tributo em cada feudo, ele deixa de pagar tributo a cada feudo e simplifica a tributação, pagando o seu tributo somente à autoridade real, não sendo mais obrigado e submetido a pagar tributos aos senhores feudais. Isso tem um processo, vamos dizer assim, de certa libertação da circulação econômica, né? E das práticas econômicas e das práticas comerciais. Para um dos pensadores muito importante, ele não é o único, na próxima aula a gente vai tratar também de todo um debate entre os pensadores que refletiram sobre o surgimento, as origens desse novo modo de organização da economia e de relações econômicas, mas um dos pensadores ele é muito importante porque ele justificou e fundamentou, sobretudo, todo o movimento crítico ao modelo capitalista, como também foi um dos primeiros a cunhar, ou o primeiro, melhor dizendo, a cunhar essa expressão capitalismo, né, que foi o Marx. O Marx ele tem uma obra, embora ele analise o capitalismo em diversas obras, ele tem uma grande produção teórica sobre as relações sociais, sobre o capitalismo em filosofia, economia e história. É um pensador de grande monta, né, de grande capacidade intelectual e de elaboração, mas ele dedicou o seu principal livro, dito pelos seus críticos, pelos seus observadores, né, que é um livro chamado O Capital, no qual ele discute na filigrama, né, o processo de desenvolvimento e formação do capitalismo. E um dos capítulos do segundo livro do Capital, o Capital é dividido em 3 tomos, né, ele discute sobre a pretensa acumulação primitiva. Ele diz que o capitalismo, antes de se formar como modelo dominante ou modo de produção dominante, ele teve um processo de acumulação prévia. Discordando, né, de uma leitura dos economistas liberais como Adam Smith e Ricardo, ele defende que a pretensa acumulação primitiva ela se deu em um processo de expropriação de terra
e de riquezas de outras terras ao redor do mundo para garantir um processo de acumulação primitiva. O que ele está de fato contrapondo? Porque na leitura do Adam Smith e do Ricardo, esse processo de acumulação primitiva se deu a partir de uma postura racional, econômica, de determinados agentes econômicos, no sentido de maximização dos ganhos, redução dos custos e maximização dos ganhos. Ou seja, o processo de desenvolvimento do capitalismo não se daria num processo político e econômico, na estrutura produtiva pura e simplesmente do mundo, mas se daria a partir da expertise, da capacidade, da racionalidade desses agentes. O Marx discorda disso e por isso que ele diz, e é irônico na maneira que ele aborda a discussão, a pretensa acumulação primitiva, porque ele entende que o processo de acumulação primitiva se deu em dois referenciais que são muito importantes, conforme eu já havia dito. No processo de expropriação dos camponeses e apropriação das terras, porque ele diz que se as relações pré-capitalistas eles eram centradas na terra, a melhor maneira de você transformar essas relações é sobre as mudanças de relações no uso da terra, na posse da terra. Então ele diz que previamente à formação do capitalismo, a gente tem um processo de expropriação dos camponeses, das terras comunais, das terras que eram de uso comum durante a Idade Média, do cercamento dos campos e um processo de mercantilização e capitalização do uso da terra num contexto prévio à formação do capitalismo. Então essas terras elas são apropriadas pela burguesia e os camponeses, por sua vez, são expropriados, ou seja, perdem a ex-proprietários, perdem a sua propriedade em relação à terra. Então, conforme disse, e aqui eu só lendo, eram baseados na terra, as transformações deveriam participar, uma parte do capital, passar pela apropriação de terras por parte da burguesia e a expropriação do campesinato. O Marx diz, na sua leitura sobre o processo de formação do capitalismo, e esse foi um dos acontecimentos fundamentais para o processo de empoderamento, de fortalecimento e de acumulação prévia por parte da burguesia para que no futuro ela pudesse investir esse capital acumulado em outras formas de valorização do seu próprio capital. Então as transformações das relações de trabalho no campo são imensas, né? Os antigos camponeses são submetidos à perda da sua terra ou também submetidos a relações não mais de uso livre e livre acesso da terra, mas submetidos a relações salariais e tendo a sua área de plantio imensamente reduzida. O nome disso, ou como isso ficou conhecido na Inglaterra, ficou conhecido como enclosure, né? Que era o cercamento dos campos. Eu não vou tratar necessariamente só da Revolução Industrial, mas eu estou fazendo a análise que o Marx faz do processo de formação do capitalismo, e essa análise o Marx faz centrado na Inglaterra. Então, o processo de cercamento dos campos, de redução das terras plantáveis ou plantadas pelo campesinato, foi reduzido, isso produzindo uma realidade de miséria, de pobreza e de expropriação para esses camponeses, fazendo com que eles emigrassem das regiões em que eles estavam há muito tempo, né? Vivendo, morando. Então eles foram obrigados a emigrar em busca da sua própria sobrevivência devido às novas condições, às transformações das relações que o campo sofreu nesse período. E com isso eles foram cada vez mais para as cidades como forma e meio de tentativa de sobrevivência. Outra dimensão de acumulação primitiva que o Marx também considera muito importante, que é a expansão do capital mercantil a partir do processo de expansão marítima, né? E a apropriação de riquezas das outras regiões do mundo, como pirataria, tráfico de escravos, empréstimo de dinheiro e financiamento de dinheiro a juros dessas iniciativas, baixo pagamento aos trabalhadores das manufaturas, né? Imposição de tratados lucrativos e de guerras de pilhagens que foram feitos ao longo do processo de colonização, do primeiro ciclo colonial, marcado pela predominância inicial dos países ibéricos, Portugal e Espanha. Na visão do Marx, essa seria um outro viés do processo de acumulação primitiva, ou seja, a apropriação que, sobretudo, a Inglaterra fez dessas riquezas que estavam sendo extraídas dessas regiões coloniais, sobretudo o continente americano. Isso permitiu um cenário de, vamos dizer assim, de acumulação prévia. Então,
Com essa condição de acumulação prévia, ela se dava também num contexto comercial de grande competição entre os comerciantes e, por sua vez, de capital excedente. Ou seja, o que era capital? Dinheiro, terras, maquinário, fábricas, tudo aquilo que era pré-condição para que a pessoa pudesse viabilizar o processo produtivo. O capitalismo ele se deu nesse processo de acumulação e de concentração desse capital, passando os burgueses a terem somente eles as condições de deterem esses meios de produção. Por outro lado, os artesãos, os camponeses, cada vez mais foram perdendo as suas condições de sobrevivência, ou seja, acesso aos meios de produção, ao capital. E com isso, cada vez mais estavam submetidos a relações de trabalho de base salarial, que era concentrada e determinada pela lógica dos interesses da burguesia. Mas a competição comercial, ela gera, e a sobra, né, de capitais, ela gera um interesse por parte desses comerciantes no investimento do barateamento da produção. Isso eu vou tratar de maneira mais precisa, mais dedicada na próxima aula, porque a gente vai discutir mecanização, industrialização, mas a sobra, são esses excedentes que permitem, dentro da lógica também competitiva do capital, que esses empresários, esses burgueses, eles tenham condições de fazer um investimento em estratégias para baratear o custo das suas mercadorias e, com isso, as suas mercadorias se tornariam mais competitivas, porque o mesmo produto, naquele que investiu em tecnologia, na mecanização, ele aumentou a produtividade e produziu o seu produto com menor custo. Com isso, o produto dele final seria mais barato e ele teria uma capacidade maior de competição com, por exemplo, os artesãos que produziam o mesmo produto, mas com índice de produtividade menor e com um preço maior. Parte do processo de mecanização, parte do processo de formação da indústria e da mecanização da produção se deu também se deu na mecanização e produziu o processo também de expropriação dos seus ofícios, das condições de trabalho de todos os artesãos que durante o período manufatureiro, durante sobretudo os séculos XV e XVI, eles tinham grande evidência, né? 18 também, 17 também, perdão. Tinham grande evidência. Então, se por um lado os camponeses eles já estavam num processo de perda da sua terra e das suas condições de sobrevivência, a mecanização foi produzindo efeito sobre os artesãos, ou sobre toda a produção artesanal, né? Então, através do barateamento dos produtos. Então, era uma maneira de aumento de produtividade, a mecanização, e de barateamento dos produtos para permitir com que a burguesia, os empresários, pudessem ampliar as suas possibilidades de competição. Esse cenário gera uma realidade de disponibilidade e grande oferta de mão de obra, né? É também nesse processo que o Marx diz que o capitalismo torna o trabalho ou a força de trabalho uma mercadoria como qualquer outra, oscilando de acordo com a dinâmica de oferta e procura, mas isso eu vou tratar melhor na próxima aula. O que a gente precisa saber de fato agora é que esse processo de expropriação no campo e mecanização foi também, por sua vez, possibilitando, disponibilizando, a partir da quebra da produção artesanal e da perda da terra dos camponeses, formando uma grande força de trabalho disponível que essas pessoas tinham como única forma de sobreviver, vender a sua força de trabalho para aqueles que pudessem pagar, sobretudo na produção das fábricas, mas também no campo, num processo de mecanização de algum nível que já tinha no campo, mas sobretudo a gente tem que se concentrar em relação à cidade. Então essa disponibilidade de mão de obra ela foi central, ela foi fundamental para garantir uma força de trabalho disponível e barata para potencializar o processo de valorização, de valoração desse processo produtivo, né? Desse capital investido. Então a gente tem simultaneamente a formação do capitalismo ou do capital no seu processo de acumulação. A gente tem a formação do proletariado, ou seja, da classe trabalhadora. A origem da palavra proletariado vem do latim, né? Que fala donos dos seus filhos, né? Então, o Marx, quando usou esse termo proletariado, ele quis dizer que eles só tinham como posse os seus próprios filhos. Então, a gente tem com isso, e eu encerro, a formação de duas dimensões fundamentais para a gente compreender o capitalismo. Por um lado, é o capital, que seria o conjunto de ativos, de elementos que possibilitam a produção,
que passam no fenômeno do capitalismo a serem apropriados e concentrados na mão da burguesia, e, por outro lado, o trabalho, como um fator fundamental para o processo de acumulação e construção de riqueza. Não existe capitalismo somente com capital. O capitalismo ele precisa exercer algum tipo de organização sobre os processos produtivos, sobre o trabalho. O trabalho e o capital, na dinâmica do capitalismo ou do capitalismo como fenômeno econômico, produz um processo em que a finalidade da dimensão produtiva é a ampliação do lucro e a reprodução ampliada do próprio capital, a partir da visão do Marx, da exploração do trabalho, que é o verdadeiro, na visão do Marx, fator gerador de riqueza. Sem trabalho, o capital de nada serviria. Pessoal, vou passar um pequeno exercício, como sempre, perdão pela velocidade, mas é a maneira que a gente tem. Em breve a gente, se Deus quiser, se reencontra. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, só colocar ali nos comentários que a gente destrincha. No próximo vídeo eu vou continuar discutindo o capitalismo e a gente e a gente entra em outros pontos que são fundamentais para a gente compreender o fenômeno, na sua dimensão histórica, econômica e, sobretudo, sociológica. Beleza, pessoal? Um grande abraço.